assina embaixo. Desfile de ofertas campeãs Lojas Colombo. Smartphone multilaser no Claro Pré por apenas R$ 379 à vista. Notebook Lenovo IdeaPad de 1.999 por apenas R$ 1.699 à vista ou em 10 vezes sem juros no cartão. Liquidificador Britânia por R$ 89,99 à vista. Compre onde você estiver, na hora que você quiser. Lojas Colombo, a felicidade mora aqui. Nessa volta às aulas, a lição que todos os pais querem aprender é como comprar com qualidade e economia. A MP Macropamp ensina. Dá uma olhada. Lápis 12 cores CIS, R$ 3,49. Estojo VMP a partir de R$ 3,99. Na MP você tem mais comodidade. O maior setor de material escolar da região. Estacionamento coberto gratuito e atendimento até às 22 horas. Volta às aulas MP Macropampa, o lugar das grandes marcas. ZYJ 749, Rádio Chapecó, 1330 kHz, 10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigas e amigos ouvintes. Estamos iniciando mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados pela manhã, das 8 às 9 horas, aqui na Rádio Chapecó AM 1330. O programa Hora Espírita é de responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó e a cada programa um tema é analisado à luz da doutrina espírita. O assunto que iremos abordar hoje são as leis morais. Já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó e você pode participar conosco, enviando a sua pergunta, o seu questionamento pelo Facebook ou pelo telefone da rádio, 2049-1212, que também é o WhatsApp. Hoje, aqui no estúdio, eu, Josué Gamborge, da Sociedade Espírita Nosso Lar, nossa amiga Deici Winkler, também do Nosso Lar. Bom dia, Deici. Bom dia, Josué. Bom dia, amigos ouvintes. É um prazer estar novamente aqui. Também a nossa amiga Sandra Cúcera, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Sandra. Bom dia, Josué. Bom dia aos amigos aqui da mesa, os nossos ouvintes e aqueles que nos acompanham pelo Face. E o nosso amigo Moacir Bernardi, também do Nosso Lar. Bom dia, Moacir. Bom dia, Josué. Bom dia a todos, né? Estamos aqui mais uma vez para o programa Hora Espírita. Peço licença para juntos ouvirmos o anúncio do nosso apoiador, que é a empresa Scala Construtora. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Para você que ligou o rádio agora, informamos que estamos apresentando o programa Hora Espírita e o nosso assunto de hoje são as leis morais. Se você deseja ouvir os programas anteriores, acesse nossa página Hora Espírita Chapecó no Facebook, porque todos os programas anteriores estão ali disponíveis para visualizar e escutar novamente. As leis morais são a compilação das atitudes comportamentais que caracterizam o verdadeiro homem de bem. Por sua aplicação e vivência, estabelecer-se-ão equilíbrio e a fraternidade solidária entre todos os povos, que passarão a se entender pela compreensão dos mandamentos divinos, do amor a Deus e do amor ao próximo. Constituímos uma só família, no grande concerto universal, e o trabalho, a igualdade, a solidariedade, a liberdade, os compromissos morais e a busca da perfeição relativa a que o homem está destinado,
são a representação da vontade do Cristo entre todos nós. O propósito da existência humana é alinhar a nossa vontade aos desígnios superiores do Criador. Assim, as regras do bem proceder, mais que a moral dos costumes, deve representar o esforço contínuo de se buscar o entendimento pela paz e pelo amor, superando os apegos do ego e do materialismo. Este texto foi retirado do portal da FEB, da Federação Espírita Brasileira, www.febnet.org, do diretor da FEB, Geraldo Campetti Sobrinho. O Livro dos Espíritos esclarece que, entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. São as leis morais. O Livro dos Espíritos divide a lei natural em 10 partes, conforme especificado na questão 648, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, liberdade e, por fim, a lei de justiça, amor e caridade. No programa de hoje, não vamos abordar individualmente cada uma dessas leis, porque não temos tempo suficiente para tanto, e também porque ao longo do ano todas elas serão estudadas em programas específicos. O foco deste programa será estabelecer no que consistem essas leis, sua origem, importância e como a elas podemos ter acesso. Feitas essas premissas, assentada essa introdução, vamos então aos questionamentos que vão conduzir as nossas reflexões de hoje. E a primeira delas eu direciono a nossa amiga Deici para que ela nos explique no que consistem estas leis morais. Nós, quando refletimos e estudamos essas questões, temos que nos reportar à nossa obra básica, a obra fundamental do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, porque aí nós encontramos toda a pedra fundamental da doutrina espírita e todos os esclarecimentos que nós buscamos. E a questão 617 do Livro dos Espíritos nos ensina que as leis morais dizem respeito especialmente ao homem, considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, como também as da vida da alma. E o Livro dos Espíritos também, na sua terceira parte, denominada Terceiro Livro, trata das leis morais. E o capítulo 1º do terceiro livro inicia tratando da lei natural, onde nos ensina que a lei natural é a lei de Deus. É a única, verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Também registra que a lei de Deus é eterna e imutável. Se Deus é eterno, se Deus é a inteligência suprema, como nós assim entendemos, nós precisamos compreender então que as leis de Deus são leis que não sofrem qualquer alteração com o passar dos tempos, ao contrário do que acontece com as leis humanas. A sociedade humana também é regida por leis, mas as leis dos homens sofrem alterações com o tempo, porque as questões humanas são questões que não têm ainda essa consonância plena com as leis divinas. As leis divinas são imutáveis, elas não sofrem nenhuma alteração. O bem é sempre o bem, não existe uma outra forma de ver. Aliás, Jesus disse que devemos que o nosso dizer seja sempre sim, sim, não, não. Quer dizer, não tem um porém. Ou essas leis estão presentes, fazem parte da natureza, são imutáveis, são permanentes, e nós nos pautando por essas leis naturais, por essas leis divinas, nós vamos certamente atingir a perfeição, que é a meta para a qual nós fomos todos criados. Então,
apresentada essa primeira definição, Sandra, né, que a Deici colocou muito bem, eu perguntaria a você, para que o ouvinte possa ter uma aplicação prática dessas leis, não é? Porque a gente sempre tem que ter essa preocupação, o que isso vai afetar no meu cotidiano, no que isso impacta a minha vida de relação, a minha vida no dia a dia. Perguntaria para ti, Sandra, qual a importância então dessas leis? Para que elas servem no nosso cotidiano? Para que elas são úteis para nós enquanto espíritos imortais? Essa é uma questão fundamental. Exatamente para que a gente fuja disso que tu falaste, né? Que a gente saia da teoria. Porque senão aquele que não estuda a doutrina espírita, que não tem muita intimidade com ela, pode pensar que isso é uma teoria espírita. Ora, leis morais, quem disse que isso existe, né? Para que isso serviria se existisse, né? Então, é muito importante que a gente fale sobre isso. Primeiro, os fundamentos já foram lançados, tanto na introdução quanto na fala da Deici. Leis morais nada mais são do que parte da lei natural. Lei natural é a lei divina. É a lei criada por Deus, muito diferente das leis dos homens. Então, aí está a pedra fundamental. Então, quando a gente fala em lei da gravidade, por exemplo, nós estamos falando em lei natural. Nós estamos falando de uma lei divina, só que é uma lei que rege o elemento material. Regendo o elemento espiritual, existem as leis morais. Por que seria diferente? Imaginemos, para que servem as leis? Leis quaisquer. Né? As leis existem para garantir a segurança, a conservação e a estabilidade de sistemas, os sistemas que elas regem. Qualquer que seja o sistema, criado por Deus ou criado pelo homem. Vamos imaginar alguns exemplos para isso ficar mais claro. Imaginemos uma sociedade que não houvesse leis que as regessem. Né? Como viveriam os cidadãos nesta comunidade? Eles não saberiam qual seria o limite dos seus direitos, qual seria o limite dos seus deveres, né? E assim entrariam em choque constantemente. Não haveria como manter uma vida razoavelmente equilibrada, estável e segura se não houvessem leis que regessem os nossos caminhos. Agora vamos passar para um outro exemplo. Imaginemos o nosso sistema solar. Os planetas orbitando ao redor do Sol. E se nós não fôssemos regidos pela lei da gravidade, como estaria esse sistema? Estável? Equilibrado? Ou inviabilizaria inclusive a sua existência? Porque nós estamos unidos, coesos e podemos contar com a existência do Sol, que nos emana o seu calor, a sua luz, né? A Lua, que regula várias situações na Terra, inclusive o movimento das marés. A nossa atmosfera, que é mantida por essa lei da gravidade. Então, toda uma série de circunstâncias que possibilita a vida só se dão porque esse conjunto de astros é obediente à lei que os rege. Então, esse sistema pode se manter em estabilidade e prover a vida. Agora imaginemos nós enquanto espíritos. Nós temos uma relação com o nosso Pai, Deus, nosso Criador. Nós temos uma relação com os nossos semelhantes, com o mundo que nos cerca. Por que não imaginar que existiriam leis que regem estas relações? E da mesma forma como nos outros exemplos, elas existem para garantir a estabilidade da nossa evolução, para garantir a segurança, o equilíbrio, a harmonia, para que a gente possa ter certeza que nós vamos progredir ainda que não desejemos, mas a nossa evolução ela está pautada por esses limites que são as leis morais. Então, quanto mais cedo nós compreendermos, aceitarmos que essas leis existem, compreendermos o que essas leis dizem para nós, o que elas determinam, tanto mais cedo a gente vai conseguir caminhar com um pouco mais de tranquilidade, com um pouco mais de segurança. Imagine um cidadão que convive em um país e que ele não conhece a legislação vigente. Ele não consegue caminhar com relativa segurança, porque mais dia menos dia ele vai esbarrar em algum tipo de infração. Ele não conhece a lei e ele vai estar infringindo o tempo todo e estar sendo penalizado o tempo todo. Mas e se ele conhece essa legislação?
ele consegue transitar com um pouco mais de segurança, com um pouco mais de tranquilidade. Da mesma forma nós, sabendo das leis morais, as leis que regem a nossa evolução, a gente vai conseguir aderir, nos entregarmos a Deus, que é quem nos conduz por essa correnteza que é a vida, né? Porque senão a gente vai estar fazendo o quê? Nadando contra a maré, nadando contra a correnteza. O que a gente vai fazer? Gastar todas as nossas forças, toda a nossa energia, a gente não vai avançar um palmo sequer. Enquanto que se a gente aceitar que essa correnteza é Deus que nos envolve com seu amor, com as suas leis, nos conduzindo a um destino que é qual? O Pai, o seu regaço. Então a gente vai conseguir assumir uma evolução mais consciente, um tanto mais segura, um tanto mais tranquila. Sandra, ouvindo você falar, me ocorreu aqui na mente uma imagem, uma ilustração, que podíamos dizer que talvez fosse o seguinte: essas leis seriam como balizas ou boias ou diretrizes. Vamos supor o náufrago, não é? Que está perdido, ele está nadando, enfrentando correntezas difíceis, né? Águas turbulentas, e aí ele enxerga boias, enxerga plataformas onde se escorar, onde se restabelecer. Me parece que é isso, não é? Leis morais. Excelente metáfora. Não é? E quem de nós não ficou, ou já não esteve, náufrago nos dilemas da vida, nas turbulências da vida, não é? Então me parece que as leis morais são essas diretrizes, ou um farol, mesmo utilizando o mesmo exemplo do náufrago. Ele precisa de uma orientação para buscar o seu restabelecimento. Então enxerga uma luz, um farol, e sabe que é para lá que ele tem que seguir, para que ele se reajuste, para que ele se restabeleça. E uma Pode ser outra assim? questão, muito boa essa comparação. E se essas leis não existissem, o homem poderia a todo tempo estar infringindo, violando a própria criação, que seria um absurdo. A criação está resguardada por essas leis divinas. Por essas leis. Maravilha. O nosso amigo Moacir é que está hoje aqui comandando, não é, as mensagens do Facebook. Moacir está registrando as mensagens, e eu quero saber de ti como é que estão essas participações. Sim, já tem bastante pessoas participando, colocando assim a sua opinião. Ainda questionamentos ainda não tem, mas assim fazendo uma relação do tema e da importância desse tema no dia de hoje. Maravilha, são sempre temas atuais. Amigos ouvintes, vocês podem participar, como sempre acontece nos sábados. A gente felizmente tem tido muitos acessos, muitas participações de pessoas até de outros estados, não é? Que nos deixa muito felizes, até do exterior. E podem participar pelo Facebook ou pelo telefone da rádio, 20 49 12 12, que também é o WhatsApp. Também podem mandar sua mensagem pelo WhatsApp, como preferirem. Está bem? Então, dando seguimento ao nosso tema, é um tema bastante rico, é um tema bastante profundo ao mesmo tempo, não é? E eu perguntaria para a Deici, onde está escrita esta lei de Deus? Para que nós possamos acessar, Deici, não é? Diante de tudo que a gente viu aqui. Se o ouvinte quiser acessar o conteúdo desta lei, eu posso dizer que ela está escrita em algum lugar? Nós novamente vamos voltar ao Livro dos Espíritos, na questão 621, que nos diz que a lei de Deus está na consciência dos homens. E isso é fundamental. Eu sempre costumo dizer que a gente tem como uma bússola interna que nos mostra, nos sinaliza quando a gente está no caminho errado. Quando a gente toma uma atitude e essa atitude não é mais legal, não é mais adequada, fica alguma coisa gritando dentro da gente. A não ser uma pessoa que tem algum distúrbio de personalidade, mas no geral todos nós nos sentimos assim. Todos nós temos uma noção íntima, interna, do que é certo, o que é errado, e algo que nos alerta quando a nossa conduta não está adequada. Porém, nós precisamos refletir que, como espíritos imortais que nós somos, fazendo esta nossa longa caminhada de evolução,
nós fazemos um aprendizado gradativo e nem sempre a gente consegue compreender e acessar com clareza essas leis naturais, essas leis divinas. Embora elas estejam aí de alguma forma agindo em nós, dentro de nós, nós muitas vezes não prestamos atenção a elas. Então, eu diria que nós precisamos buscar compreender essas leis. Precisamos refletir sobre as nossas condutas, refletir sobre a nossa situação no mundo, sobre o próprio sentido de viver, para que a gente consiga, então, compreender a importância dessas leis para que elas deem um norte nessa nossa caminhada. Mas para compreender essas leis, nós precisamos estudá-las. Nós precisamos buscá-las, nós precisamos estabelecer essa conexão com Deus, essa conexão que a gente faz através da meditação, através da prece, através dessa introspecção em que a gente também olha para dentro da gente mesmo um pouquinho e consegue identificar esse nosso impulso que nos conduz ao bem, que nos conduz ao acerto e que está lá no nosso íntimo gravado e que deve ser o nosso norte. Nós precisamos compreender que nós, nesse mundo acelerado que nós vivemos, para nós acessarmos a nossa própria consciência, nós precisamos do silêncio. É o silêncio interior, é o silêncio das agitações do dia a dia. Então, nós precisamos buscar, estudar, meditar as leis divinas para que elas possam efetivamente passar a tomar corpo, fazer parte da nossa vida e nos aproximar de Deus. Mas o homem sistematicamente esquece dessas leis. O homem se deixa levar pelas questões do dia a dia, pelos seus interesses imediatos, e ele muitas vezes no seu egoísmo, ele não se atenta para a sua própria consciência que está ali sinalizando esse caminho. Então Deus periodicamente envia os seus profetas, os seus enviados, que vêm com essa missão especial de nos lembrar, de nos alertar da necessidade de compreendermos quem nós somos, de nos percebermos como espíritos imortais, de nos percebermos como seres em evolução e que necessitamos não só do alimento material, mas do alimento espiritual. Esse alimento que a gente busca justamente na reflexão, na oração, na introspecção, que é onde a gente acessa então a nossa consciência, acessa essa lei divina para que ela possa efetivamente agir em nós. Não há desculpas então, né? Ainda que não tenhamos credo nenhum, não existe relação do conhecimento dessas leis com ter abraçado uma crença. A lei está na nossa consciência, nosso guia mais seguro. Porque já imaginou se a gente dependesse de livros que precisam ser cuidados para que não sejam molhados, queimados? Olha a sabedoria divina, ela está dentro de cada um de nós. Verdade, mas para isso, meninas, eu acho que é preciso uma mudança de atitude, porque nós verificamos hoje em dia o nosso comportamento, ele não favorece muito essa introspecção, não é? A gente está sempre envolvido com questões de tecnologia, está sempre envolvido com, quando não é a televisão, é a internet ou muito no celular. E parece que a nossa geração, de modo geral, não tem feito esse silêncio, não está com essa cultura de meditar, de refletir, não é? É uma vida bastante quase que automática, né? Robótica. Então, precisamos sair desse automatismo, na verdade. Me parece que passa por aí. Sair do automatismo, talvez até nos perguntar, será que a gente não está trabalhando demais, que não sobra tempo para ler uma página, para tirar 15 minutinhos, ou para estudar um pouco do Evangelho, para fazer o próprio Evangelho no lar? E sabe que a gente tende a achar que a coisa é mais difícil do que ela realmente é. Tem até o ditado que diz, né, que a coisa ruim é menos feio do que se pinta. Porque quando você vai enfrentar, você vai ver que não é tão difícil assim. A gente consegue tirar 10 minutinhos, 5 minutinhos pela manhã para fazer uma prece, 5 minutinhos à noite para fazer uma prece. A gente consegue. É só criar o hábito, sabe? Não vou sair da cama, assim, elevar o meu pensamento, agradecer pela noite por eu ter acordado e que Deus guie o meu dia. E à noite a mesma coisa.
agradecer pelo dia que se passou, pelo acompanhamento que a gente teve e desejar que a gente tenha uma boa noite de refazimento. Inclusive, seguindo o ensino de Santo Agostinho, que está também num texto dentro do Livro dos Espíritos, em que ele diz que ele costumava, à noite, antes de dormir, interrogar a sua consciência para refletir se ele havia feito todo o bem que podia e se ele não havia feito mal. Então, aí está uma regra de conduta que nos conduzirá a nos perceber, nos analisar, compreender o nosso dia a dia de uma perspectiva mais elevada, a partir do ponto de vista de espíritos imortais e não nesse automatismo do dia a dia. Refletir sobre a minha conduta e ver se eu tenho algo a corrigir nessa conduta. E isso não requer realmente mais do que 5, 10 minutos à noite, antes de dormir, quando você vai para a cama, quando a gente vai para a cama, né? Aqueles minutinhos, pensar no nosso dia a dia, o que eu poderia ter feito melhor. Eu acho que essa é uma regra de buscar a conduta moral, de acordo com os preceitos de que Jesus nos ensina, buscar para que ela esteja presente na nossa vida e que possamos corrigir quando o nosso caminho está equivocado. E assim, uma outra coisa bastante importante é a gente fazer a troca de conteúdo, porque às vezes durante o dia, nesse automatismo, a gente vai se alimentando de muita coisa ruim, de muita tensão, de muita preocupação, noticiário também bomba, só com as notícias menos felizes, né? E a gente acaba angustiando a nossa alma. Existem tantos livros de mensagens, não só na doutrina espírita, Carlos Pastorinho, né, tem as suas gotas de luz, né? Que são pequenas mensagens que, se a gente tirar o capricho, assim, eu vou ler uma por dia, ao acordar ou ao deitar, ou uma em cada momento desses, a gente vai trocando o nosso conteúdo, a gente vai alimentando a nossa alma, porque não adianta a gente imaginar que alguém vai crescer sem alimento, o nosso espírito precisa, o alimento é isso. Verdade. E vejam que a providência divina, ela é tão sábia e tão bondosa, que de tempos em tempos nos manda um mensageiro, como a Deisy falou, não é? Um mensageiro, um avatar, não é? Um espírito de luz, missionários do bem, para nos chacoalhar, para nos tirar do sonambulismo, para nos apontar um caminho, para nos convidar à reflexão, sempre na busca desse progresso espiritual, que é a nossa missão, não é? A nossa destinação é o progresso espiritual. Então, com base nisso, né, diante de tantos anjos luminares, de tantos espíritos de luz, eu perguntaria para ti, Sandra, existe algum exemplo de perfeição moral na Terra? Existe alguém, ou um indivíduo, ou uma personalidade que já foi encarnado na Terra, próximo de nós, para que nós possamos seguir este exemplo? Kardec fez exatamente essa pergunta aos espíritos, em O Livro dos Espíritos. E a resposta, ela é a mais curta, a mais simples, a mais objetiva e, ao mesmo tempo, a mais completa, a mais profunda. Os espíritos simplesmente respondem: Jesus. E aí, a gente cita o complemento para poder desenvolver. Diz Kardec no seu comentário, após receber essa resposta: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos-lo oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Aqui é uma diferença fundamental com todos os outros luminares, né, que tu comentaste, que de tempos em tempos vêm à Terra. Antes de continuar, é importante a gente dizer assim: se a lei está na consciência, então por que vêm esses emissários, né? Eles vêm para nos relembrar, porque a gente esquece. A gente encarna e mergulha na carne, tem o véu do esquecimento, a gente se perde com todas as tentações da vida material e se desvia muito facilmente. Então, eles vêm para nos relembrar, para nos chacoalhar, como tu disseste, né?
Mas, voltando ao Cristo, né? O Espírito Divino o animava. Então, aí a gente já vê que ele é diferente de todos os outros que vieram. Porque enquanto todos os outros, eles eram, de alguma forma, né? O profeta nada mais é que o médium, é o intermediário das vozes superiores. As vozes superiores na Terra respondem ao Cristo. Então, todos, de alguma forma, eram médiuns do Cristo. O Cristo ouvia quem? O Pai. O Pai. Ele é tudo o que Deus tem a dizer para nós. Tudo que nós temos de aprender de Deus é o Cristo. Porque Deus, se Cristo não escreveu nada enquanto esteve entre nós, Deus faria isso? Deus não escreve livros, Deus manda cartas vivas para ensinar com a vida, com exemplo, né? Como que nós devemos nos pautar na Terra. Então, retomando aquele exemplo lá do sistema solar que a gente falou lá no início, se nós imaginarmos que nós também somos como um sistema solar, nós somos os planetas, os planetinhas, girando, orbitando em torno do Sol, que é o Cristo. É a referência. Ele nos alimenta, ele nos aquece, ele nos ilumina, ele é a referência, ele é o farol, como no exemplo que tu deste, ele é o farol das nossas vidas. A gente pode ter certeza que se nós estivermos pautando as nossas vidas pelo exemplo dele, nós alcançaremos o Pai. Porque também, aproveitando o exemplo, o próprio sistema solar, a gente às vezes se fecha nele, né? Os planetas orbitam em torno do Sol e pronto. A gente esquece que o sistema solar também orbita em torno de um centro maior, na nossa galáxia. Então nós, obedientes ao Cristo, o tendo como referência, como mestre, modelo e guia, como nos diz o Livro dos Espíritos, nós teremos a certeza que nós também estaremos com ele sendo conduzidos ao Pai. Então, ele é mestre, porque ele que veio nos ensinar com a vida o que o Pai deseja de nós. Ele é modelo porque é a nossa referência, é o farol. E ele é guia porque ele nos conduz a Deus. Basta dizermos, lembrando, né, que Gandhi, que não era cristão, o livro de cabeceira dele era o Sermão da Montanha. O Novo Testamento, especialmente o Sermão da Montanha. E ele dizia que se todos os livros da Terra, de filosofia, de religião, fossem perdidos e sobrasse só o Sermão da Montanha, nada teria sido perdido. E ele reconhece, né, até é o motivo, uma vez perguntaram a ele por que ele não se tornava cristão se ele admirava tanto Cristo, e ele dizia assim, que os cristãos têm um bom Cristo, mas o Cristo não tem bons cristãos. Nós do Ocidente separamos a nossa religiosidade da nossa vida de relação. E a gente acha que a gente deve cultivar religião só dentro da igreja, do templo, e lá em casa eu posso fazer o que eu quiser. É que, né, Sandra, a gente gosta muito de rótulos, né? E assim, veja a sabedoria, que quando que é perguntado, ele não diz é a religião tal, é a tal doutrina. Fala só Jesus, né? Jesus, só. Ponto. Então, assim, é nós que temos a pretensão de dizer a minha religião é a dona do saber, o meu pensamento é o melhor. Não, somos apenas caminheiros caminhantes nessa estrada. Exatamente. E tem um outro último aspecto que eu gostaria de comentar, extremamente importante do Cristo, é que ele veio nos trazer a mensagem do imperativo afirmativo, ao contrário de Moisés, que era o imperativo negativo. Então, Moisés, falando a um povo ainda mais embrutecido, né, menos evoluído, que vinha de 400 anos de escravidão, ele precisou de regras taxativas, era o imperativo negativo. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Então, tudo iniciado pelo não. E Jesus vem e diz, faça. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Vigie os teus pensamentos, ore ao Pai, ame o teu inimigo, perdoe aqueles que te ofendem. Então é o imperativo afirmativo. Então ele vem nos dizer assim, que a nossa evolução, a nossa melhora está nas nossas mãos, basta fazer. Né? Porque a gente não pode esperar que Deus vai vir à Terra, ou que mesmo Cristo terá uma próxima encarnação, para vir fazer aquilo que nos cabe. Né? É uma lição de ação, de serviço, que a gente se torne instrumentos de Deus, porque a transformação do mundo passa por aquilo que a gente decidir fazer.
Esse aspecto é muito importante, Sandra, para que o ouvinte tenha esse conhecimento, e nós podemos dizer, para aquele que conhece pouco da doutrina espírita, ou para aquele que nada conhece da doutrina e que está nos ouvindo, ou que está simpatizando com o nosso programa, não é verdade? Podemos dizer que não se pode ser espírita sem ser cristão, não é verdade? E isso as pessoas, de modo geral, talvez o público em geral, não tem essa noção. Ah, mas por que os espíritas falam tanto de Jesus? Porque ele é, entre aspas, tão somente, entre aspas, o modelo e guia. Então nós, espíritas, temos um modelo a seguir, que é Jesus de Nazaré. Não é verdade? Isso é importante que as pessoas saibam, que o espírita, antes de tudo, é cristão. Isso dá uma segurança, um conforto, uma alegria na vida da gente, né? A gente não se sente mais sozinho. É verdade. Né? Essa certeza, assim, que eu tenho um irmão mais velho que veio para a Terra mostrar como é que se faz. Perfeito, exatamente. Eu acho que o ponto está aí, né? Vou mostrar. Porque Jesus Cristo, ele não deixou nada escrito. Ele vivenciou. Aquilo que está escrito sobre ele foi escrito muito depois da sua morte. Ele andou no meio do povo. Ele esteve com os desfavorecidos, ele acolheu os pecadores, ele estendeu a mão, ele foi criticado inclusive por isso. Eu gosto muito do Evangelho, daquele trecho da história de Zaqueu, quando Jesus vai à casa de Zaqueu, que era considerado o herege, o pecador, aquele que era cobrador de impostos que o povo odiava, porque representava Roma. Então ele vai à casa de Zaqueu, que era então considerado alguém não confiável, e aí questionam, né? Questionam como que ele se sentava na casa do pecador, e aí ele diz que é o doente que precisa do médico. Então ele veio para todos, ele veio especialmente para aquele que está perdido, aquele que precisa de acolhimento. Então Jesus não elitizou uma religião como muitas vezes a gente vê. Ele não criou um corpo de sacerdote colocado de maneira especial. Não, ele andou nas ruas com o povo, ensinou pelo exemplo. Ele acolheu, ele não mandou acolher, ele acolheu. Ele abraçou, ele confortou, ele consolou, ele curou diretamente cada uma dessas pessoas. Então, acho que o grande exemplo de Jesus é que nós precisamos seguir. E nós, na verdade, somos cheios de teoria, mas nós, no dia a dia, na rua, nós, em vez de nos aproximarmos daquele que está no infortúnio, nós desviamos deles. Então, essa é a nossa grande contradição, quando nós nos dizemos cristãos e nós julgamos, não perdoamos, quando nós não acolhemos. Então, a nossa conduta não é a conduta cristã, geralmente, né? Embora nós sejamos cristãos e, quem sabe, a gente consiga, colocando esse ideal de chegar àquilo que Cristo ensinou, nós consigamos, então, começar a trilhar esse caminho. Aliás, ele não falou em religião, né? Ele não fundou religião. Ele simplesmente viveu. Porque a gente sabe que a melhor forma de ensinar é o exemplo, né? É o exemplo. Não existe. E fica o nosso grande desafio, aproximar teoria da prática, meus irmãos. É muito fácil na teoria. Nós já sabemos a teoria. 2000 anos a gente está convivendo com a mensagem do Cristo. Então, o momento é de ação, não é? Para que nós possamos transitar da teoria para a prática. E assim possamos fazer verdadeiros progressos. E em todos os lugares, né? Emmanuel tem uma frase que eu adoro, que diz que o Cristo, ele não delimitou, não criou linhas divisórias entre o templo e a oficina. Todo lugar é santo. Todo lugar é Toda santo. hora é hora. Nós devemos ser cristãos em todos os momentos da nossa vida. Verdade. Em todos os lugares. O Moacir está me olhando aqui, trocando olhares comigo, como quem diz, ó, Josué, eu preciso que você me dê a palavra para que eu comente sobre os nossos amigos da internet. Na verdade, Josué, as pessoas estão já participando e a gente convida as pessoas que participem, que interagem com a gente através do Facebook, através do WhatsApp, né? Nós estamos aqui, né, nessa manhã linda de sábado para tirar as dúvidas daquelas pessoas que têm essas dúvidas. É uma oportunidade ímpar, né? E quando a gente fala desse tema, a gente tem que lembrar muito bem que Jesus é a conjugação do verbo amar, né? É amor, amor, amor. Então,
Eu lembro assim, então, as pessoas assim, mais céticas, né? E elas não gostam muito dos cientistas, assim. Então tem uma frase que é iluminada, que foi de Einstein, né? Que diz assim: Deus não criou o mal é resultado da ausência de Deus nos corações dos seres humanos, né? Então, assim, Einstein, que foi considerado também, na sua época, foi criticado pelo seu jeito de ser e de pensar, que hoje todo mundo reconhece ele como uma humanidade, como uma pessoa pensante do mundo, né? Então, assim, também deixou o seu lado, né, da presença de Deus. Mesmo na ciência, Deus está lá. Diz que um pouco de ciência faça de Deus, mas muito aproxima. Exatamente. Ele está nesse segundo ponto. Claro, e ele mesmo disse, né, diante dessa sabedoria que o Moacir colocou, né, um grande cientista, um homem, né, extremamente inteligente, à frente do seu tempo, ele chegou à conclusão, diante de tudo que ele estudava, ele chegou à conclusão de só pode existir uma inteligência por trás de tudo isso. É tudo tão perfeito, o universo é tão harmonioso, que ele chegou à conclusão que não pode se explicar senão por uma inteligência suprema. Ele tem uma outra frase fantástica. Isso combina muito com a definição de Deus na visão espírita, não é? Que ele diz assim, ó: quando abro a porta de uma nova descoberta, Deus já está lá dentro. Viu? Acontece o seguinte, que as pessoas que dizem que a ciência se afasta de Deus, na verdade, são aquelas pessoas que têm a presunção de se achar que sabem muito, né? E, na verdade, se tu for olhar, sabe muito pouco, né? Não chega ao conhecimento profundo mesmo, né? É verdade. Bom, meus amigos, nós estamos falando aqui sobre moral, sobre leis morais, e sempre o enfoque é a luz da doutrina dos espíritos. Então eu perguntaria a Deisy, podemos encontrar, Deisy, uma definição de moral? Porque é uma palavra complexa. Moral é uma palavra difícil de se definir assim, de modo rápido. Mas como é que nós podemos entender a moral nos parâmetros da doutrina espírita? O Livro dos Espíritos, na questão 629, traz uma definição de moral, nos dizendo que a moral é a regra de bem proceder. Isso é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, a questão, o cerne da questão, a questão central, é nós conseguirmos distinguir o bem do mal. Então, quanto a esta questão, a essa distinção do bem e do mal, os espíritos da codificação, os espíritos que se comunicaram com Kardec e nessa grande obra da codificação da doutrina espírita, ensinam que o bem é tudo que é conforme à lei de Deus e o mal é tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, fazer o mal é infringi-la. Então, considerando o nosso procedimento em relação aos outros e a possibilidade do homem se confundir quanto seja o bem ou o mal, o Livro dos Espíritos também nos diz que Jesus já disse: vede o que querias que vos fizessem e não vos fizeram. Tudo se resume nisso. E eu acho que o grande centro da moral de Jesus está nisso. Fazer ao outro o que queremos que nos faça. Não fazer ao outro o que não queremos para nós. Se nós simplesmente seguíssemos essa regra, nós não iríamos sair da conduta adequada. Respeitar o outro, ver o outro, aceitar o outro. Assim como nós queremos ser aceitos, ser acolhidos, nós devemos pensar nisso, mas não é só uma conduta no sentido de não fazer ao outro, mas também fazer ao outro. Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. É essa atitude positiva, essa atitude que constrói, que nos leva, então, a uma conduta realmente no bem, a conduta verdadeiramente cristã. Então, fazer ao outro aquilo que nós pudermos, aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós. Essa é a grande chave e essa é a nossa grande dificuldade, porque nós nos desculpamos
né? E ao outro tudo nós julgamos, nós apontamos os dedos, nós jogamos pedras, né? Como fizeram com a mulher adúltera, e que Jesus disse: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E hoje em dia as pedras vêm pela rede social. Elas atingem por proporções inimagináveis. É mais fácil de jogar até hoje, né? As pessoas se escondem atrás de um aparelho e agridem, ofendem. E as pessoas não só fazem diretamente, como as pessoas agem inconscientemente, compartilhando absurdos. A gente vê uma coisa que a gente vê que é absurda, as pessoas estão compartilhando, enxovalhando alguém, atribuindo a alguém coisas que ela não disse, não fez, descaradamente. Então, gente, na dúvida, não vamos compartilhar. Só vamos compartilhar o que nós temos certeza. Não se esqueçam que cada um tem a sua maneira de pensar, e sempre tem aquele que, quando é o outro que eu não simpatizo, é contra ele, eu já vou compartilhar. Gente, a nossa regra de proceder, não importa quem seja esse outro, se ele pensa diferente de mim, se ele tem uma posição política divergente, se ele tem uma religião diferente, se ele tem uma orientação sexual diversa da minha, não importa quem seja o outro, é um irmão. É um irmão em Cristo e precisa ser respeitado e acolhido. Se ele tem alguma dificuldade, alguma falha, ele precisa mais ainda, como Jesus disse, porque é o doente que precisa do médico. Então ninguém precisa ser enxovalhado, criticado, tendo a sua imagem destruída, como muitas vezes acontece. E nós, cada vez que compartilhamos alguma coisa sem ter certeza, nós estamos contribuindo para que seja feito mal. Então, quando a gente diz assim, mas eu não faço mal a ninguém, vamos pensar inclusive no que nós compartilhamos nas redes sociais. E quanto ao proceder do homem, de acordo com a lei natural, a gente deve lembrar que não é só em relação aos outros, mas é em relação a nós mesmos. E o Livro dos Espíritos também fala que existe o proceder do homem quanto a si mesmo, que tem a ver com o cuidado próprio. O corpo, o nosso corpo é um templo sagrado, onde habita o nosso espírito. Se nós precisamos cuidar da nossa alma, precisamos cuidar do nosso corpo também. E os espíritos nos dizem que também, quanto a isso, a lei natural está escrita em nós, nos alertando. E nos dão como exemplo, na questão 633 do Livro dos Espíritos, que quando nós comemos em excesso, verificamos que isso faz mal. Na verdade, então seria Deus atuando em nós, nos mostrando a medida daquilo que nós precisamos. Então, todo o excesso nos faz mal. Tudo aquilo que excede a medida nos traz uma punição, entre aspas, que nada mais é do que um alerta. Você está comendo demais, está te fazendo mal, você precisa ser mais comedido, aprender a se conter. Você está falando demais, isso faz mal? Vamos então comedir, vamos pensar no que nós estamos falando. Você está trabalhando demais e isso está te impedindo de ter tempo para ser alguém, ser no sentido de espírito imortal. Então vamos pensar sobre isso e tirar um pouquinho do tempo para viver a vida de espírito imortal. E assim é. Então a lei natural, a lei divina gravada em nós, ela age em todos os aspectos. Basta a gente estar atento, basta ter olhos de ver, ouvido de ouvir, sermos capazes de nos perceber e perceber o mundo como Cristo fez e nos ensinou. E não basta, e não é justo nós alegarmos a ignorância que não tem uma lei que rege sobre o tal devido assunto. Existe uma lei maior que é Carta Magna Universal. Não precisa, na verdade, se nós observarmos só o primeiro mandamento, né? Não precisa fazer mais nada. Não precisaria um monte de leis para desculpar nossos erros. Verdade. Amigos ouvintes que estão conosco nessa jornada prazerosa, né, de hoje de manhã, é uma pena que seja só uma hora, não é? Porque o assunto é tão vasto e o clima é tão agradável que poderíamos ficar aqui no mínimo mais uma hora. Quem sabe
mais adiante a gente pense nisso. Mas temos alguns temas ainda para tratar, já estamos caminhando para a reta final do programa, temos 10 minutos ainda para enfrentar algumas questões. Sobre o bem e o mal, Sandra, isso também é difícil a gente se situar, né? São questões complexas. O que é o bem, o que é o mal? Às vezes aquilo que eu acho que é o mal pode não ser tão mal assim, não é? A própria Deici colocou situações aqui que às vezes o mal é provocado por nós mesmos, não é? Os excessos, o excesso de comida, o excesso de trabalho, e aí vem as doenças que vêm nos alertar, nos advertir de que algo está equivocado. Não há situações, Sandra, em que o bem e o mal são relativos? Olha, o Livro dos Espíritos, gente, é fantástico, porque o que a gente pensa está lá. É impressionante. E na questão 636, há uma afirmativa assim, muito curtinha, que diz assim: o bem é sempre o bem, o mal é sempre o mal. Ponto. E a Deici lá no início nos falou que a gente tem um guia interno, que é a consciência, que a gente sempre sabe se está fazendo bem ou se está fazendo mal. O que acontece muitas vezes é que a gente se escora em algumas situações, né? Tipo assim, eu estou diante de uma situação em que o mal já aconteceu, eu não fui a responsável, mas eu tiro proveito daquela situação. É como assim, numa tragédia sempre tem aquele que vai vender o lenço. Né? Ele não foi o responsável pela tragédia, mas ele está se beneficiando do sofrimento alheio. Então, os espíritos são muito claros em nos dizer que o que conta é a intenção. Então, se você está diante de uma situação dessa, em que você pode tirar proveito de um sofrimento, ainda que você não o tenha causado, e você resiste a isso, há mérito. Se você está diante de uma outra situação também, em que você está tentado a praticar o mal e ele te parece que não é, assim, aquele mal, é aquela questão, você acha que aquilo é relativo, não, depende de quem vê, né? E você resiste a essa situação, você tem mérito nisso. Mas se você se deixa levar por esse pensamento, não fui eu que fiz, eu não sou responsável, o outro está junto, se a gente for punido, vamos todos juntos, nós estaremos sendo responsáveis. Né? Nós temos que ter a consciência de que nós vamos ser chamados a responder por aquilo. Porque a gente não pode perder de vista a questão do livre-arbítrio. Nós sempre temos opção de escolha. Sempre, sempre, sempre. Então, essa questão de terceirizar a culpa, ela não nos cabe. Deus colocou o guia na nossa consciência e a gente tem a liberdade de escolha. E aí a gente volta novamente naquela questão da proatividade do Cristo, né? Que é a regra áurea. É fazer o bem, é agir no bem. Porque o Livro dos Espíritos também nos traz que não basta não fazer o mal. Essa situação de aproveitar-se também, ela é indesejável. Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Nós seremos cobrados pelo bem que nós deixarmos de fazer. Porque a gente não veio ao mundo a passeio, nós não temos o direito de nos omitir. Como nós comentamos lá atrás, nós não devemos esperar que Cristo vai ter uma outra encarnação para resolver os problemas que nós criamos, que nós estamos enfrentando. Então, nós rogamos ao Cristo inspiração, mas o Cristo roga de nós braços, vozes, olhos, ouvidos, que possam corresponder à vontade do Pai. Então, é necessário que nós nos coloquemos a serviço dele, onde nós estivermos. Onde nós estivermos, com quem nós estivermos, quando nós estivermos, com o que nós estivermos. Né? Desta forma, a gente pode ter certeza que a gente vai colaborar para a construção de um mundo melhor. Seremos sempre responsáveis pelos nossos atos, pensamentos e omissões, né? Exatamente. Então não adianta carregarmos a culpa, temos que carregar a responsabilidade. Exatamente. E a partir do momento que a gente se aprofunda na doutrina dos Espíritos e que a gente passa a vivenciar mais o Evangelho e compreender os termos do Evangelho, a gente deixa de fazer algo que é muito comum em nós, que é terceirizar a culpa, não é? Ou nos fazer de vítima. Não é? O Espiritismo é muito belo, né? O Evangelho ele vai resgatar em nós o ser consciente, sabendo que nós somos os senhores do nosso destino, que a nossa alegria,
ou a nossa desventura depende dos nossos próprios atos. E aí a gente passa a não mais terceirizar problemas, não é mesmo? Daisy, a última questão eu deixarei para você responder, tá? Temos alguns poucos minutinhos, mas é importante que o público esteja conosco e também compartilhe conosco desse raciocínio, dessa última questão. Voltando ao exemplo de Jesus, que foi muito falado e que nós já deixamos claro que ele é o mestre e modelo, guia e modelo de todos nós, os espíritas. Se nele encontramos o resumo da lei, terá a doutrina espírita algo mais a acrescentar? Disse. E por que a verdade nem sempre foi colocada ao alcance de todos? A doutrina espírita diz algo mais do que o Cristo falou? Como é que é essa questão? O próprio Jesus prometeu um outro Consolador que viria esclarecer o que ele disse e complementar os seus ensinamentos. Porque os ensinos foram dados naquela época de acordo com a capacidade de compreensão daquele povo. À medida que a humanidade avança e desenvolvemos então mais a nossa inteligência, a nossa capacidade de compreensão, nós temos condições de receber novos aprendizados, novos esclarecimentos. E Jesus falou por parábolas, justamente para que esse seu ensino pudesse se perpetuar no tempo e pudesse ser aos poucos apreendido, na medida em que a gente vai se habilitando com condição de raciocínio, de compreensão. Então, o Espiritismo vem complementar e esclarecer os ensinos de Jesus. O ensino dos Espíritos, diz a doutrina espírita, deve ser claro e inequívoco, a fim de que ninguém possa alegar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com a razão. Estamos encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Por isso, não é correto que cada um possa interpretar a lei de Deus ao capricho das suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Então, na verdade, nós precisamos compreender que assim como os enviados, os profetas vieram trazer uma compreensão de aspectos que o homem precisava naquela época, naquele momento, o Espiritismo vem hoje trazer novos ensinamentos que complementam aqueles que Jesus nos deixou e nos relembrar desses ensinos de Jesus. Meus amigos, a gente fala aqui sobre espiritismo, sobre valores do espírito, mas nós não podemos esquecer que para nós usar os microfones aqui da Rádio Chapecó, custa dinheiro, não é? E temos um parceiro que nos ajuda e possibilita que esse programa vá ao ar. Então eu quero chamar o recado do nosso apoiador, da nossa apoiadora, que é a empresa Scala Construtora. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Ouvido o recado da Scala Construtora, nós vamos chamar o Moacir para que ele nos diga, Moacir, para quem quer conhecer mais a doutrina espírita, que ficou conhecendo um pouquinho mais hoje, que teve mais, né? Teve mais informações, as casas espíritas oferecem estudos e essas atividades têm custo. Como é que funciona essa questão nas casas espíritas de Chapecó? O Movimento Espírita em Chapecó são 6 casas afiliadas à FEC. Essas casas fazem todo o atendimento gratuito e elas estão sempre abertas para receber as pessoas, tanto nas suas palestras públicas, como para o estudo, para tirar dúvidas, para ajudar no momento difícil. Não somos, entidades que fazem só o trabalho filantrópico no sentido material. Muito mais do que isso, a Casa Espírita está para tratar o espírito, a alma. E nós convidaríamos, assim, para as pessoas conhecerem, quem assim desejar, que em Chapecó tem a Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, Sociedade Espírita Leocádio José Correia, lá no EFAP, a Associação Espírita Nosso Lar, no Santa Maria, a Casa Espírita Amor e Caridade, no Palmital, a Seara Espírita, a Seara da Caridade, ali no Presidente Médici, perto do Zélia Scharf,
e a Casa Espírita Gotas de Luz na linha Pinheirinho. Assim, essas casas, todas elas têm no Facebook, toda a sua programação, os horários, os trabalhos realizados, as oportunidades de estudo. Então, assim, a gente convida, venha conhecer a doutrina, não temos a pretensão de convencer ninguém, muito pelo contrário, mostrar só a doutrina de Jesus, a doutrina do amor. Muito bem. Aos nossos amigos ouvintes, amigos e amigas, nosso muito obrigado, dizer que vocês são a razão de nós estarmos aqui, de nós apresentarmos um pouco da doutrina dos Espíritos. Convido para que no próximo sábado estejam conosco novamente e dizer que foi um prazer estar aqui na companhia do Moacir. Moacir, muito obrigado, até mais. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Sandra, foi um prazer e uma alegria imensa estar aqui. A todos um ótimo final de semana. Deici também, muito obrigado pela sua participação. Obrigada aos colegas, obrigada aos ouvintes e um bom final de semana a todos. Um bom final de semana, meus amigos, com muita paz e com muito evangelho nas nossas vidas. Que assim seja. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você para nos ouvir todos os sábados a partir das 8 horas da manhã. Tenha um excelente final de semana, com muita paz e harmonia. ZYJ 749, Rádio Chapecó, 1330 kHz, 10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família.